Boa noite, meus amigos. Passando aqui para deixar mais uma reflexão bíblica com vocês. Em especial, essa reflexão bíblica é dividida em três partes. Contudo, eu recomendo fortemente que possa continuar vendo cada uma das partes do vídeo depois, mesmo caso o vídeo fique um pouco longo, porque cada uma das partes elas estão conectadas. Tem um provérbio na Bíblia que diz assim: meu filho, guarde a sensatez e o equilíbrio, não o perca de vista. Então, uma parte da reflexão vai falar sobre assim, de um determinado aspecto desse assunto, e enquanto da outra parte vai falar sobre outro aspecto. Então, para poder ter um entendimento por completo, né, é importante que veja as outras partes, né, também, vídeo por completo, tá? Então é isso. Vamos dar continuidade à reflexão, né? Para começar, o objetivo dessa apresentação é investigar a palavra de Deus de uma forma didática e descontraída para a salvação e orientação em Jesus Cristo, que nos guia no caminho da salvação, da vida eterna, que possamos viver de uma forma que agrade e glorifique a Ele. Então, deixa esse versículo, né, para começar, que diz assim: porque desde criança você conhece sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo. Então, começando a nossa reflexão, eu chamei o título dessa primeira parte, né, de Mulheres com Discrição. Mas não se deixe enganar, embora eu botei esse título, né, mas mesmo que um homem, né, esteja vendo essa reflexão, os conceitos, né, são muito, muito válidos. E até a segunda parte da reflexão vai falar até mais porquê, né? Então, recomendo fortemente. Então, vou continuar aqui. Diz assim: significado de descrição. No dicionário diz assim: qualidade discreta, de quem não quer chamar a atenção, característica de quem é recatado, de que tem pudor. Competência de quem sabe diferenciar o certo do errado, sensatez, qualidade de alguém que não espalha os segredos alheios. Então achei essa significado, né, de descrição muito importante, né, e eu separei um versículo bíblico também, da qual deu a origem, né, do que eu estou trazendo o significado dessa palavra. E eu até poderia ter colocado o título dessa reflexão como Homens sem ira ou Mulheres com discrição, porque eu tirei, né, isso desse versículo. Contudo, para poder realmente, né, a arte da apresentação ficar mais organizada, né, eu deixei só mulheres com descrição. Mas, claro, os conceitos são muito válidos até mesmo independente do sexo. Mas, enfim, a passagem diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. Então agora vamos ver sobre modéstia, o que significa, né? Que nem nós podemos ver ali na passagem. Que não possui nem demonstra vaidade em relação a si mesmo, às suas próprias conquistas, despretensão. Recebeu o prêmio com modéstia. Moderação exigida por determinadas situações, deveres, sobriedade, modéstia diante dos perigos. Também diz assim: que não se importa com luxo nem ostentações, em concordância com as regras morais e éticas de uma sociedade, decência. Então, esse significado, né, de modéstia acrescenta muito no entendimento da passagem. Também recomendo fortemente, né, ler a Bíblia acompanhado de um dicionário. Então, continuando. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Continuando a passagem. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se ela permanecer na fé, no amor e na santidade com bom senso. Então, até aqui, né, essa primeira parte da reflexão, né, dando continuidade, não coloquei, fiz essa volta, né, de propósito, para não perder de foco o objetivo, né, que é investigar a palavra de Deus de forma que possamos glorificá-lo. Ao mesmo tempo, essa passagem que mostra que toda a escritura é inspirada por Deus, né, e é útil para o ensino, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Mas é claro, né, sempre com respeito, até mesmo caso quem não tenha uma opinião diferente, né, algum pensamento diferente. Mas enfim. E também deixa
comentário, né, de Seymour Glass, que diz: você não ganha absolutamente nada expondo sua vida. Então agora nós vamos entrar na segunda parte da reflexão, né? Na primeira nós vimos o que era a descrição, vimos passagem da Bíblia que fala sobre isso, e agora eu acho muito interessante essa parte também, né, que diz do valor da descrição, e que nem eu comentei no início, né, mostrando que existe muita virtude, sabe, na descrição, e até mesmo independente do sexo, sabe? Que nem eu comentei, não é só para as mulheres. Enfim. Você não ganha absolutamente nada expondo sua vida, seus filhos, seus desejos. As curtidinhas ou visualizações não compensam a carga de inveja ou as intenções maldosas. A minha mãe sempre repetiu uma verdade passada pela minha avó: seja para o bairro inteiro aquele que tem a vida mais simples, mesmo que não tenha, pois no trabalho silencioso as maiores conquistas são realizadas. Aliás, esse é um ensinamento milenar. A descrição é uma virtude valiosíssima, ainda mais nessa sociedade de exposição. Achei muito interessante, né? E acrescenta bastante o comentário dele. Né? Mas é claro, deixo só o comentário, né, como a título de informação. Né? E agora vamos ver mais passagens bíblicas, né, que possam mostrar, né, que de fato, né, a descrição tem o seu valor. Então, diz assim: afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Então deixa esse exemplo, né, de que realmente, como a inveja, né, pode causar muitos males, entende? Às vezes, até mesmo na nossa vida, às vezes pessoas que já têm antipatia ou então tentam nos prejudicar, às vezes a gente nem entende porquê, né? E é por causa da inveja. Então a descrição, né, é um conceito que ajuda muito, entende? Que tanto homens quanto mulheres deveriam valorizar. Isso que eu gostaria de estar acrescentando aí, deixando como dica. E na terceira parte dessa reflexão, também vou trazer uma outra abordagem também, que acredito também possa estar acrescentando. Mas é claro, deixo só um comentário como informação, né, a acrescentar, mas independente tanto dos comentários, o que é importante é a gente focar no que a palavra de Deus está nos ensinando. Então não se apegue muito às minhas palavras, nem, por exemplo, no comentário do Seymour. Mas continuando. Cuidado para não atrair invejas, interesseiros, assaltos, pessoas mal intencionadas. Então também deixa esse versículo que diz assim: o profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Então aqui, né, eu recomendo fortemente que vocês possam ler o capítulo de 2 Reis 20, onde vai estar explicando um pouco mais do contexto, mas para não ficar muito longo o vídeo, eu vou poder estar comentando. Mas aqui nós podemos ver, né, que o rei Ezequias, ele mostrou, enfim, os seus bens, né? Chegou emissários da Babilônia, vocês conhecem a história bíblica, né? Sabe que Israel foi invadido, né, pela Babilônia, e apareceu os emissários da Babilônia lá, e ele simplesmente mostrou tudo, digamos assim, né? Chegou um emissário na casa dele, ele mostrou o carro dele, quanto que ele ganha, os seus tesouros, quanto que tem na carteira, simplesmente assim, entende? E deixa também esse versículo de Crônicas que mostra também um pouco disso, sabe? Que ele estava com orgulho no seu coração, entende? Às vezes isso acontece, tem que tomar cuidado, que essa exposição às vezes gera orgulho, entende? Vaidade, e isso é extremamente perigoso na nossa vida de santidade, na nossa vida com Deus. E Deus não se agrada, né, disso. Então esse versículo como exemplo, diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou, e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Então deixo também
capítulo 32 de 2 Crônicas, onde eu recomendo fortemente que possam estar lendo, tanto esse quanto o de Reis, para poder entender melhor do contexto, né? Mas dando continuidade na reflexão, também deixo uma pessoa, mais um exemplo bíblico de uma pessoa que se deu muito mal, né, por expor, né, a sua vida. E quando eu digo expor sua vida, pode ser qualquer área da sua vida, sabe? O quanto que ganha, entende? Até mesmo, que nem foi comentado no comentário do Seymour, né, se expor às vezes o físico, em fotos nas redes sociais, atraindo atenção, enfim, de muitas formas. O carro, o quanto que ganha, assim, virando um mundo, né, de vaidade, ostentação. Enfim, diz assim: então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Então aqui nós estamos falando da história de Sansão e Dalila, entende? Onde quem se lembra bem, né, aí sabe que já aconteceu. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, de fato, ele lhe contou o segredo da sua força, né? E que triste, né? Ele contou para uma pessoa que ele amava, né? E que ficou, de fato, né, chantageando e digamos assim, né, para poder contar o segredo. E vamos ver o que aconteceu. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam, mas esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata, tá vendo que eles deram dinheiro, fazendo dormir no seu colo, para vocês verem como Sansão confiava nela, né? Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então, de fato, ela o traiu. Então, ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Então, de fato, né, através de cortar o cabelo, ele era nazireu, né, aquele compromisso, aquele relacionamento que ele tinha com Deus, né, foi quebrado. Digamos assim, né, resumindo. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a gerar um moinho na prisão. Então, terrível, né, o que aconteceu com ele, que triste, né, e olha que ele confiava nela, né, infelizmente foi traído. Então, eu deixo essa referência, né, de que como a gente precisa tomar cuidado, né, com contar, né, coisas particulares, né, até mesmo de nós com Deus, né, para as pessoas contar assim, né, e de fato também não dizendo, né, que, digamos assim, que a gente não possa, enfim, vou deixar isso para depois. Vamos continuar lendo a passagem, né, porque também o livro de Juízes conta mais um pouco da história de Sansão. Diz assim: e Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dai-me forças mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então, deixa aqui, né, só pelo menos mais esse versículo, mostra a oração de Sansão, né? Aí uma oração até mesmo se voltando para Deus, arrependido. E se quiserem também estar lendo o resto da passagem, deixa aqui, Juízes 16. E agora, gente, o que eu ia falar, né, durante quando eu estava contando a história de Sansão, é parte dessa terceira, enfim, é o conceito dessa terceira parte dessa reflexão. E nós vamos estar comentando. Mais uma vez, de propósito, né, voltando para o início, para comentar que o nosso objetivo é falar sobre a palavra de Deus. Então não se apeguem às minhas palavras ou comentários de outra pessoa, né, como do Seymour, que eu posso colocar aqui, mas foquem no que a palavra de Deus está nos ensinando, para que possamos, sim, viver de forma que agrade e glorifique a Ele, sempre lembrando que toda a Escritura é inspirada por Deus, entende? Toda ela. São conceitos que nos ajudam a viver em comunhão e de forma que glorifique a Deus. Então deixa esse comentário da Caroline McCulley, que diz assim:
Viver de acordo com os princípios bíblicos hoje requer que as mulheres sejam ousadas o suficiente para permanecerem firmes contra as filosofias e fortalezas que buscam destruir a palavra de Deus e a sua autoridade. Então acho também esse comentário muito forte, muito importante, muito válido. E deixa esse versículo de 1 João, né, falando sobre isso, esse conceito do mundo, né, como é que são esses conjuntos de valores do mundo, e muitas vezes contrário à orientação bíblica. Diz assim: não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Também deixe esse comentário, mais esse versículo de Romanos. Não se amolde aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que eu ia comentar, né, quando eu estava falando de Sansão, é que o que discrição não significa, entende? Não significa ser falso nem mentiroso, entende? Porque, imagina, alguém chega e pergunta pra gente: ei, como é que você tá, irmão? A gente fala: não, tudo bem, não, tudo ótimo, maravilhoso. Mas quando pode muito bem não estar, entende? Então não significa que nós devemos ser uma pessoa falsa, ou muito menos mentir, entende? Que a gente sabe que a mentira provém do maligno. E Jesus nos ensinou sobre que ele é a verdade. Ele nos ensina a seguir a verdade, a ser verdadeiros, entende? Então uma coisa é falar assim: estou passando dificuldade, mas esse é um assunto particular, entende? Eu não me sinto à vontade para me expor, enfim, comentar de uma forma até muito educada, mas sem ser falso, sem ser mentiroso. Mesma coisa, ser discreto não significa ser antipático, entende? Sei lá, de repente falar: não te interessa, não é dessa conta. Enfim, tratar uma pessoa mal, entende? Não necessariamente dizer isso. Também outra coisa que eu ia comentar quando eu estava falando do Sansão, né, que vocês viram, eu ia comentar que ele comentou com o segredo da sua força com Dalila, né? Então é muito importante a gente tomar cuidado com quem a gente fala, entende? Entende? Esse que é o grande... Enfim, eu vou deixar o versículo também que fala sobre isso. Então também não significa não pedir ajuda, porque Jesus nos ensinou a vivermos em comunhão, entende? Imagina, um filho está tendo um problema na escola, entende? Está passando por um aperto, aí os pais perguntam: filho, você está precisando de ajuda? Está precisando por alguma coisa? O filho não fala nada, entende? Não quer se expor. Então também não significa isso. E também, muito menos, não testemunhar o que Deus fez na sua vida. Então, porque nós sabemos que muitas passagens na Bíblia nos ensinam a testemunhar da obra de Jesus, o que Deus fez na nossa vida. Paulo contou que a história da sua conversão, como ele era perseguidor de cristãos e se teve um encontro com Jesus, e contou todo o seu encontro, né, com Jesus, o que Jesus fez na vida dele, e comentou mesmo, entendeu? Abriu isso da vida dele. Então, continuando. Em Eclesiastes 6 diz assim: é melhor contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Essa passagem está relacionada com o que a gente estava conversando sobre a ostentação no mundo, né? A gente vive uma sociedade que às vezes a cobiça, os olhos, entende? A vaidade pesam tanto, né? Pessoas querendo se expor, e infelizmente muito disso é correr atrás do vento, entende? Que nem Jesus falou: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Às vezes a gente quer tantos seguidores, quer chamar a atenção de tantas pessoas, e às vezes nem se preocupa tanto do que Deus acha da gente. Se a gente está vivendo uma vida que glorifique, agrade a Deus, a gente está preocupado mais em agradar pessoas do que agradar a Deus. Que a gente possa prestar atenção nisso. E o pior, que muito disso acaba gerando orgulho e vaidade, que isso é horrível, tanto no nosso relacionamento com as pessoas. É muito ruim se relacionar com uma pessoa orgulhosa, até para conversar é difícil, quanto também, né, no próprio relacionamento com Deus. Deus não se agrada, e às vezes Deus quer nos ensinar, e a gente está orgulhoso, duro, com o coração obstinado e rebelde, e não ouve a voz de Deus, né, não segue essa orientação, enfim. Então, continuando, também, né, discrição não significa deixar de confessar os pecados, e várias outras coisas que a Bíblia nos orienta, né? Deixo também mais esse versículo de exemplo, que nós podemos ver que os irmãos, já após terem um encontro verdadeiro com Jesus, eles começaram a confessar seus pecados, entende?
Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Vocês viram que eles se arrependeram de coração mesmo, então eles tinham até mesmo tudo, digamos assim, sem orgulho, entende? Sem vaidade nenhuma, muito pelo contrário, expondo até mesmo que tiveram verdade, assim, que fizeram, e pedindo perdão, entende? Tentando pedir perdão diante de Deus, declarando abertamente. Então, continuando. Cristo nos chamou para vivermos em comunhão. Então, o diálogo é muito importante, entende? Ser discreto não significa não conversar, entende? Não significa pedir ajuda, também conversar dentro da família, conversar dentro da igreja, com o líder, com o pastor, enfim. Ser verdadeiro e simples como Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, não veio cheio de pompa, cheio de brilho, mas veio de uma forma humilde, simples, entende? Jesus nos ensina. Ele lavou o pé dos discípulos, ele é o nosso maior exemplo do que é viver, sabe? Fora dessa ostentação do mundo, viver uma vida simples, viver uma vida que agrade e glorifica a Deus. Discrição. Discrição é evitar chamar atenção, sabe? Digamos assim, ser simples e verdadeiro. E também o cuidado que devemos tomar é com as más companhias. Então, que eu estava comentando com a história de Sansão, né? Que ele comentou com Dalila, entende? Que, nossa, e acabou se dando muito mal. Então é muito cuidado, principalmente com quem a gente fala, entende? Isso que é o grande chave da questão. Por isso que eu também comentei que as 3 partes do vídeo, elas estão relacionadas. Deixa esse versículo, que diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E também diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Em 2 Coríntios 6 diz assim: Ups, desculpa, gente. É só a segunda parte. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então é isso, gente. Com essa história de Sansão, né, muitos poderiam estar pensando assim, né, e acabar se fechando, tendo dificuldade para conversar. Então esse não é o objetivo. Então ser discreto, ser uma pessoa afastada do orgulho, da vaidade, entende? Uma pessoa simples, humilde, que evita chamar atenção. Então não é se fechar, entende? Porque até mesmo deixa esse versículo de Provérbios 31, que é ao contrário, uma esposa exemplar, entende? Que é o contrário de Dalila, porque alguém pode ver a história de Sansão, né, que foi uma história bem triste, né, que ele foi traído, ainda mais por uma pessoa que amava, e pensar que não vai conversar mais com seu cônjuge, entende? Se fechar, não conversar mais com ninguém, com medo de ser traído, entende? Medo de se frustrar, medo de se relacionar, entende? Ou pensar em traumas, ficar pensando no passado, no que aconteceu e deixar de viver o novo de Deus na sua vida. Então agora, como eu comentei, né, o cuidado que nós devemos tomar é com quem a gente está conversando, com mais companhias, mas sim, como povo de Deus, né, de Cristo nos chamou para vivermos em comunhão, entende? Edificarmos e fortalecermos uns aos outros, debaixo da sua orientação, da sua palavra. Cristo é a nossa cabeça. Então agora, ao exemplo de uma esposa exemplar, em Provérbios 31 diz assim: uma esposa exemplar, feliz a quem encontrar, é muito mais valiosa do que rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. E também, né, não coloquei aqui, mas deixa a passagem também de 2 Coríntios, né, 13, que fala sobre o amor. Que o amor não guarda ciúmes, rancor, não faz o mal, entende? Então é isso, é importante a gente tomar cuidado com quem a gente fala, que seja, né, com irmãos em Cristo. E claro, né, com discrição, com respeito, com amor, entende? Também tomando muito cuidado com o que a gente fala também, sempre. Entenderam? Então é isso. Espero que tenha uma reflexão, tá? Fique com Deus e até a próxima. Valeu!
E galera, gostaria de acrescentar dizendo, né, que caso alguém queira deixar algum comentário no vídeo, também pode ficar à vontade. O link dessa apresentação eu vou deixar na descrição do vídeo. E é isso, espero que tenham gostado e que possamos estar aprendendo mais da palavra de Deus e que até mesmo, né, Jesus tem poder para trazer salvação e vida, sabe? Até mesmo em famílias destruídas, trazer ressurreição até mesmo em casamentos, em relacionamentos, na vida, sobretudo na vida espiritual, né, na vida eterna com Cristo, que nos conduz à salvação, ao arrependimento dos nossos pecados, à reconciliação com Deus, que Ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. E até mesmo, né, até mesmo nós vimos, né, a história de Sansão, que infelizmente foi traído pela pessoa que ele amava, então até mesmo ele se voltou a Deus depois de ter feito isso, né, ter exposto a sua vida, ter falado, né, para Dalila, e acabou se dando muito mal, mas possamos aprender com o exemplo dele, de que se arrependeu e se voltou para Deus, entende? Que nós também possamos estar nos arrependendo dos nossos pecados, voltando e tendo fé em Cristo, entende? Fé na sua palavra, possamos estar vivendo de uma forma sábia, entende? Então, existem muitos exemplos na Bíblia, né, que nós possamos aprendendo bastante. Deixa esse conceito, né, do vídeo sobre a descrição e espero que tenham gostado, que possamos, sim, ser muito prudentes, né, com o que a gente fala, como a gente comporta, como que a gente vive, como que a gente vive, o que a gente veste, por exemplo. Enfim, em todas as áreas da nossa vida, possamos glorificar a Deus. Então é isso, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.